Então, vamos confundir as coisas. Primeira coisa é esse movimento que o Estado faz, nos isolando, nos vendendo a liberdade em troca da igualdade, e só pode fazer isso enquanto ele nos atomizar. Cada um individualmente é um átomo. Aí eu pego as energias da Aline, as energias da Ana, as energias do Gleison, as energias da Ineida, as energias da Cleusa, do Fernando, da Cristiana e do Sacadura. Aí eu viro... Aí pega essas energiazinhas assim, ó. Vira e fala, tá vendo? Você só é isso aí, Cleusinha. Você é só isso. É só isso. O que você quer mais? O que você quer muito? Já tá bom o que você tem. Pode orar. Ah, não, mas eu vou juntar com o fulano, com a cicrano e com o fulano baltrano. Não, você não vai juntar nada, querida, porque você faz parte de uma existência A, B, C, que já está planejada para ti. Eu já fiz a revolução em teu nome. A revolução está terminada. O liberalismo burguês é o definitivo. Por isso que o Fukuyama falava, acabou a história. Nós já resolvemos todos os problemas. Os problemas estão equacionados. Só precisamos de tempo para gerar recursos suficientes. Ah, mas enquanto isso alguém paga. Você quer pagar? Ah, não, tá bom do jeito que está. Ótimo, então fica quieto que eu estou fazendo por você. Você não está me traindo? Pô? Discurso racista, eugênico. Mas é o discurso que faz sentido para nós por causa do medo que nós temos. Como sempre fez para as populações menos favorecidas do mundo, na história da humanidade. Sempre foram essas que saíram na esperança de algo melhor e, na verdade, sempre venderam alma para o diabo mesmo. O diabo agora chama-se Estado moderno. Feito este processo, o Estado... Tudo bem, Gleison? Você entendeu isso? Agora, feito este processo, aí você passa a ser um objeto. Porque agora você é aquele elemento que vai entrar dentro da política pública como o objeto que vai produzir, que vai consumir, né? O instrumento, forma especulativa. É interessante esse processo, é que nem inflação, né? Você tem aqui uma inflação de gente, você tem uma inflação aqui de pessoa, uma inflação de necessidade, inflação de esperança. Inflação de esperança. Ninguém está dizendo que está debaixo da ponte, mas é uma inflação, né, demoníaca. Isso aqui é uma inflação de esperança. Hoje não, amanhã talvez. Aí você chega amanhã e fala, não deu, mas talvez. Esperança funciona com talvez, é só ponto de interrogação. Né? Volta e meia você conquista alguma coisa, por exemplo, você compra um carro, certo? Um ano depois você vende para pagar as dívidas, entendeu? Aí você compra outro carro daqui a mais 6 meses, depois você vende. É a última aula, Fernando. Tinha que desabafar. Ou então que isso conversa. Não é? Não. Tem uns caras que vêm estudar direito, chegam no nono semestre e quer fazer TCC. Aí descobre que está tarde para fazer. É isso aí. Mas a esperança não morre, né, Cleusa? É a última esperança. Eu estou até arrumando uma licença para o mês de julho. Tá vendo? Tá vendo? Já, né? Aí que chega em julho, ela vai chegar no final de julho e vai falar, puta, Eu não vou deu. passear. Não deu, Eu vou mas... passear. Entendeu? Agora eu tenho a outra subjetivação. Aquela subjetivação, lembra que vai ter 2 sentidos. Esta nós já entendemos e como ela leva à objetivação dos indivíduos pelo Estado. Agora tem uma outra, que é isso que está fazendo confusão agora. A outra, essa é aquela que eu chamei lá no início da utopia. Esta não é a subjetivação real. Esta outra que o Foucault agora vai falar é a fuga deste processo. Esta batedeira de bolo. Entra tudo, vira tudo farinha. Já viram? Agora como é que você sai dali? Essa é a questão. Sair dali também é para o Foucault subjetivação. Aliás, numa entrevista, está aqui no livro, ele fala, numa das citações,
Ele fala, eu falo de subjetivação agora como aquele processo pelo qual o indivíduo sai dentro dessas relações de poder. E aí eu estava dizendo a vocês que, como nós vimos, esse processo é um processo de aproximação na aula passada eu disse para vocês aproximação no fluxo do devir. Não é uma aproximação planejada. Os amigos aqui não são amigos planejados. São amigos que se constituem e se desconstituem no próprio processo da tua existência. Eu sei que isto pode parecer, mas eu vou usar a famosa do poeta, do Vinícius, que seja eterno enquanto dure. Esta frase do Vinícius significa que amores e desamores são a mesma coisa. Não quer dizer que ele é mais ou menos duradouro. Mas, vamos falar então, já que falei do Vinícius, um amor duradouro, pensado desta forma, é um amor que o tempo todo sabe que precisa ser reconstruído porque a vida é um fluxo. Ou seja, a qualquer momento ele pode deixar de existir, não porque as pessoas simplesmente, não quero mais amar, não é isso. Mas é porque o amor ao cuidado de si fornece o tempo todo elementos para novas peregrinações. Não sei se dá para entender o que eu quis dizer. Assim como os amigos. Sei que para a nossa ética e moral, para que nós temos dois pilares. A legalidade, como é que eu falei? A judaicização e o judaísmo. Né? Temos o legal e o religioso. Né? Isso aqui, essa questão do amor e do desamor, a legalidade tem pouco poder sobre isso. E ainda bem que tem. Porque se de um lado não pode forçar ninguém a amar ou não amar, por outro lado também não pode forçar ninguém a continuar. Eu sei que... E aí o que acontece? Nós falamos, puxa, mas você jurou por padre, no meu caso, por exemplo, você jurou por padre, no meu caso, e todos casaram na igreja católica, obviamente. Quer dizer, você jurou que era para sempre. Pois é, para sempre só pode existir debaixo da religião. É por isso que a religião ela vai se aliar com o poder do Estado. E esta era a questão da semana passada. Não sei se vocês percebem que tem coisas no nível de valores que o Estado por si só não pode juridicamente estabelecer nem controlar, mas precisa o fazer. O último devaneio megalomaníaco do Estado é controlar os teus sentimentos. É por isso que o Foucault termina a obra dele com a história da sexualidade. Porque não existe nenhum sentimento mais forte e ao mesmo tempo mais perverso do que a relação amorosa. Perverso porque, se não for adequadamente trabalhado, ele vai ser usado, inclusive, não é o que vocês estão pensando, não. É no sentido de vício. Isso, um monte de coisa na cabeça. Tem que ele falou. Filhão, difícil você falar que tá Adequadamente trabalhado aqui no Foucault é o seguinte: manda achar o Estado se meter dentro disso. Faz parte do cuidado de si que a sexualidade dos homens seja sempre algo como ponto de fuga. Uma possibilidade. Porque o ápice da biopolítica vai ser quando ele controlar isso também.
por ser exatamente o mais libidinal e a força mais emergente do espírito humano, o ápice da biopolítica é controlar o espírito humano através das suas energias libidinais. Não foi sempre que o Foucault percebeu a sexualidade, nem foi sempre. No início, o Foucault deixou a sexualidade de lado, até pela condição, pela opção sexual, provavelmente, dele. Mas ele mergulhou fundo nessa questão, muitos anos antes de se dedicar à história da sexualidade. Quando ele foi para Las Vegas, ele foi para fazer um grito. Isso pode parecer muito louco, mas o fato é esse. Ele foi fazer um grito, e ele fala bem dos Estados Unidos contra a França. Ele acha a França conservadora e reacionária, e acha os Estados Unidos um país extremamente democrático. Quando ele chega numa cidade como Los Angeles, as opções sexuais são absolutamente transparentes. E ele vai para experimentar isso. Claro, tem lá a opção dele. Ele foi para realizar as opções dele, etc. E fala muito antes dele, enfim, ter sossegado depois na volta para casa. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: ele usa isso como instrumento de fuga. Isso que eu estou dizendo. Sexualidade no Foucault é um instrumento de fuga. É uma das poucas coisas que ele está dizendo: não vamos deixar se meterem nisso. Porque esta vai ser o ápice do Estado. Mexer com a minha sensibilidade e sentimentalidade. De algo que é puro de vir. Isso não quer dizer que é para sempre, como também não quer dizer que não é. Eu volto ao Vinícius. Quando ele diz, tudo bem? Vou passar cá. Quando eu vou voltar ao Vinícius. Quando o Vinícius, me parece pelo menos que ele diz que dure, que seja eterno enquanto dure, ele não está dizendo que não vai ser eterno, como as pessoas geralmente acham. O que ele está dizendo é que para ser eterno, e para ele durar, ele tem que ser reconstruído no fluxo da vida, porque a vida não é uma linha reta. Só pode ser linha reta quando está inserida dentro do planejamento antecipado da biopolítica do Estado. Fora da biopolítica do Estado, nenhum sentimento humano pode ser, a priori, per se, eterno. A eternização de um sentimento, a afirmação da eternidade de um sentimento humano é a desumanização desse indivíduo. Porque o indivíduo o é na construção dos seus sentimentos a cada momento da sua vida. E ele tem que ter o direito de construir e desconstruir. E o saber que pode ser desconstruído pode ser canalizado para a reconstrução permanente. Agora, aquele que acha que nunca vai ser desconstruído vai se dar mal um dia. Quando perceber que virou instrumento, até da própria sentimentalidade, virou instrumento de todo um conjunto de mecanismos. Tudo bem? Vai parecer muito estranho, mas imagina a revolução que isso faz na cabeça, que pode fazer na cabeça das pessoas. Falei do relacionamento entre dois, da questão amorosa, para ficar um pouco mais, acho que mais claro, mas isto serve para os amigos. E aqui o Foucault vai lá, certo? Desde o Sócrates até os dois primeiros séculos da nossa era, e ele só encontra o quê? Liberdade e opções sexuais, e as pessoas acham que era só o homem, o que é mentira. Em nenhum lugar da história do Ocidente se teve uma liberdade feminina como se teve em Atenas. As pessoas não sabem, mas é verdade. As mulheres atenienses foram tão poderosas que elas conseguiram evitar a morte de todos os seus maridos e dos homens de Atenas, recusando sexo a eles, fazendo greve de sexo.
E quando ainda assim foi preciso de mais homens para lutar, elas simplesmente saíram de casa e se prostituíram. Entre aspas. O que elas fizeram foi circular a economia dentro da cidade, porque só tinha homens de passagem. Estrangeiros principalmente, e todo aquele tumulto das guerras. Elas usaram a sexualidade como forma econômica para a sobrevivência da cidade. Quando os maridos voltaram e viram, elas disseram: vocês não ficaram, quem é que trabalha e quem é que faz a economia circular? Vai viver todo mundo aqui do quê? Desculpa. Não sei. Claro, foi uma forma simples. Vamos lá, Fernando. O que é que, né? Vai fazer o que aqui? Consequência, ou vocês ficam, ou vai continuar. E com isto, lentamente, por incrível que possa parecer, Atenas foi sossegando com relação às guerras, começou cada vez a usar menos artifício da guerra, se transformou mais intelectualmente, até que, óbvio, teve uma consequência, acabou perdendo para Esparta depois de tantos anos, dezenas de anos lutando. Mas jamais Esparta passou para a história como Atenas passou. Eu fiz uma homenagem à mulher, não sei se vocês percebem. É essa coisa do senso comum que a gente tem que lutar contra. Porque a gente fala isso, fala que a mulher ateniense vira prostituta, ela vira uma estrategista política. E ela usa a sexualidade para o bem, para acabar com a guerra e para não deixar Atenas morrer. Qual é o pudor? Foucault diz, só tem um motivo. O catolicismo da Idade Média. O cristianismo da Idade Média. Foi aí que a coisa, né, deixou de ser vista. Ah, mas então se deixasse, ia ser uma promiscuidade total. O fluxo da vida. Aconteceu, deixou de acontecer na hora que não foi mais preciso. Entendeu? Recriou. Descriou. Não sei. Ia ser. Mas por que ia ser? Vocês pegam aí a carta Meneceu, né? Famosa. Lê lá. Não faça de qualquer forma. Está aqui no livro, né? Não faça de qualquer forma. Cuidado. Olhe os limites do corpo. A vida não é só o sexo, tem o corpo. Não é só os vícios, os apetites. Agora, eu não vou ficar falando para o filho dos outros. Eu sou filósofo, eu sou pai. Eu vou ficar falando para os filhos dos outros o que deve fazer e o que não deve fazer. Se eu ficar falando no sentido de obrigar, né? Eu não vou obrigar ninguém a fazer ou deixar de fazer nada. Porque a filosofia não está aí para obrigar a coisa nenhuma. Estou dizendo, estou mostrando. Isso vai trazer prazer imediato e vai trazer dor depois. Vai reclamar depois, porque não foi avisado. Isso é processo educacional. Isto é educação. Então vocês veem como é violento, né, pessoal? É violento, porque você, em nome da moral e dos bons costumes, você violenta as opções, as escolhas e o próprio aprendizado real das pessoas naquilo que é o seu devir, o seu fluxo, que ninguém pode tirar dele, mas você já tira desde que o coitado nasce. Você já fica falando não, sim, parece macaquinho, né? Por aqui que tem um torrãozinho aqui de açúcar, por aqui que tem um torrãozinho de açúcar. O cara chega adulto, você fala para ele, ele não vai conseguir mudar mais. Aí chega uma hora que você vende a ideia da liberdade absoluta, está todo mundo livre, todo mundo isolado, a amizade é um copo de cerveja sexta-feira à noite. Não é desta amizade que a filosofia falava. Se vocês me entendem. Jovens têm uns termos legais para a gente trabalhar, que eu ainda não assimilei todos, mas os ficando e os ficantes e não sei o quê, não é dessas amizades. A amizade é uma responsabilidade eterna do filósofo pelo seu discípulo. Tem uma parte aqui no livro que eu até faço assim, um pequeno desabafo, que eu falo, que filósofo, ou que mestre, ou que professor hoje viraria para um aluno seu, para um discípulo, e escreveria uma carta a Meneceu para ele? E ao contrário, que discípulo hoje estaria disposto a receber uma carta dessas? Primeira coisa que vão dizer é que tem casa entre os dois.
verdade. Primeiro que passou na minha cabeça foi isso. O vento não está indo daí, não? Tem uma maturidade que eles não têm. Eles convivem com as pessoas que pensam assim. É verdade. E isso é de menos. Se não saírem por aí escrevendo coisa no banheiro. Jesus. Isso só acontecia, né, quando a gente estava no colégio. A gente achava um absurdo, né? Voltou novamente. Né? Em lugares mais inusitados. Então, Foucault é o seguinte, gente. Principalmente aqui embaixo. Né? Principalmente aqui embaixo. Aproxime-se. Não tenha medo de se aproximar das pessoas. Crie relações. Isso não significa submeter a sua vontade aos outros. Aí ele também nos mostra como esse processo na Idade Média aconteceu, porque na Idade Média você tem um processo de estudo, a escolástica, por exemplo, de São Tomás de Aquino, e nessa escolástica você aprendia a renunciar a si mesmo. Então a máxima era, conhece-te a ti. Enquanto que lá na antiguidade era, cuida de ti, a Idade Média vai transformar em conhece-te a ti. Para chegar à conclusão que você não é nada. Você não conhece nada, porque conhecendo a ti você vai chegar à conclusão que você é uma coisinha diante de Deus. Isso que ela viu do Papa Paulo II, começa com esse discurso. Começa que eu conheço a ti. Até que você falou, você está errado. Perfeitamente. O Foucault diz isso, conhece a ti, é para chegar à conclusão que você tem que renunciar à vida. É esta vida. Porque só existe uma vida, a vida do além. Esta aqui não tem significação, não tem importância. Só tem importância enquanto trampolim para aquela outra. Como obviamente está escrito que nem todos vão para lá, está escrito. Interpretaram isto desta forma, que nem todos vão para lá. Eu acho que não é que nem todos vão para o paraíso. Minha opinião pessoal, pensando na pergunta da aula passada, não é que nem todos vão para lá, é que nem todos já estão lá. Esta semana veio uma coisa na minha cabeça, que não sei se eu vou conseguir reproduzir. Eu ando meio religioso. Perceber. Eu ando meio religioso. Está aparecendo outro cara. Está aparecendo outra pessoa. Eu ando meio religioso. A ideia... quando eu fui batizado, eu recebi o universo dentro de mim. Eu acho que aquele Cristo, aquela metáfora dele, quando ele diz só por mim você pode chegar ao Pai, ele não está dizendo assim, eu preciso que você me obedeça ou me siga. Não. Ele está dizendo o seguinte, eu já estou aí. Você tem um caminho só de desvelamento desta verdade. Eu sou um todo, eu sou um universo. E nesse caso, me inclina a achar que ele é tudo mesmo, que ele é Deus, é Pai, é Espírito Santo, para usar a trilogia, Santíssima Trindade. É uma coisa só, e já está aí essa coisa, e todos nós somos essa coisa. E ao mesmo tempo somos uma parte da coisa. Eu estou dizendo isso para dizer a vocês o seguinte, talvez seja uma tremenda de uma fuga eu chegar e dizer, o universo também sou eu. Eu não sou um átomo que o Estado quis me fazer. Eu sou um todo, e um todo que está dentro de mim também precisa ser compreendido. Cuidar de mim, talvez seja eu compreender o quanto esse todo está aqui já. Porque a mesma dicotomia, a mesma ilusão que nos criaram da liberdade sem igualdade, é a mesma ilusão que me separou de todo o universo.
A filosofia antiga, a escolástica, a estoica, o paganismo, que a Igreja Católica acabou com ele, era para dizer somos todos a mesma coisa e todos somos iguais a... Entenda a igualdade? A igualdade era mais importante porque era a igualdade da própria inserção do indivíduo dentro do cosmos. Era uma igualdade cosmológica. Essa liberdade que nos venderam e nos isolaram, criaram uma diferenciação que na verdade talvez não exista. Talvez nós sejamos todos a mesma coisa, com formas e aspectos diferentes. Talvez a grande revolução seja chegar para o Estado e dizer: não me trate como você acha que eu, ou como você acha que eu quero. Aquela hora do Fernando, quando ele fala todos nós queremos, cuidado, eu sei que não é isso que ele quis dizer, eu só quero dizer o seguinte: eu tenho um verdadeiro pavor quando as pessoas falam isso e me colocam junto, porque eu fico com a sensação assim, eu jamais teria a oportunidade e a liberdade de abrir mão de tudo que eu tenho em nome, por exemplo, da coletividade, já que eu sempre quero mais. Mas quem é que disse isto para mim? Quem é que pode colocar dentro de mim e retirar de mim o universo cosmológico, que somos todos a mesma coisa, para me transformar num indivíduo que quer e que daqui a pouco está querendo fazer tudo e fará qualquer coisa sem ética só para ter mais, ou para ser diferente, ou para ser o único. Eu não sei. Eu não estou dizendo que não é verdade, mas não sei. Tem uma mentalidade de divisão, de diferenciação. E perceba. Isto exige o sacrifício dos outros. Porque para eu ser diferente, e ser único, e ser mais, e ser não sei o quê, e ter, e esse mito da individualidade excessiva, significa que alguém não vai ser tanto quanto eu. Voltamos à reserva do possível, à necessidade da política pública. É coisa dos eleitos na religião. A diferenciação cria uns e outros. Por qualquer processo social, político e histórico que acontecer, alguém aqui, como diferente, vai se dar melhor do que alguém. Não sei se vocês me entendem. Criamos internamente, nós criamos homens infames. Nós criamos, sabe? Por isso que ele fala dos homens infames. Nós criamos e recriamos internamente os coitados, os sacrificiados. Você tem que sacrificar eternamente alguém para Cristo. E aí, para que não fique muito pesado para nós, vem o negócio, né? Dos céus também é mais fácil entrar um camelo na agulha do que entrar os rios. Por quê? Eu não sei se isso está fazendo os pobres subirem, ou se está fazendo eles ir para baixo definitivamente. E de repente é melhor ser pobre internamente por causa do reino dos deuses. Estou falando no plural mesmo, porque isso também já era assim antes do século V a.C., referindo sempre a esse período da Grécia e Roma, que eu conheço. Eu acho que nós tentamos acabar com isso, lá com aquelas leis, inclusive juridicamente, do Drácula até o Péricles. Houve uma revolução jurídica, social e política, que acho que ainda também não foi, pelo menos não aqui no Brasil, eu acho que isso não foi estudado. Se vocês entrarem lá, os sites da Universidade de Coimbra, naquelas revistas deles, de humanidades, vocês vão ver coisas que eles falam, estudam, que nós não temos acesso, não sabemos. Então, tudo bem? Para pensar. Então, enquanto o conhecer era para renunciar, eu acho que o fogo é conhecer para gozar. Epicuro. Goza a vida. As opções são suas. Não deixe ninguém gozar para você e não deixe ninguém dizer o que é gozar para você. Se você fizer isso, se você deixar, você já entrar dentro da objetivação. Aí eu coloquei aqui, agora, como eu disse para vocês no Epicuro, responsabilidade. Sacou?
O que é melhor para a biopolítica do Estado? O indivíduo que tem a ideia que é livre para fazer o que quer e faz o que não deve para depois o Estado virar e dizer, está vendo como precisa de mim? Agora, quando a filosofia diz você é livre porque você cuida de ti, você está cuidando do teu corpo, da tua alma, do teu espírito, pela tua educação, pela tua ética, ninguém pode mexer com isso, você está destruindo o Estado. Porque não precisa da política pública, da força do Estado, não precisa de tanta legislação, de tanto código. E aí, tudo bem? A biopolítica é o esvaziamento da responsabilidade do cidadão também. E aí eu coloquei aqui vários autores que me vieram assim na cabeça. Aristóteles, direito natural é diferente de direito posto. O escravo é escravo porque isto é direito natural. Ah, isso quer dizer que eu vou cruzar as mãos e o escravo que se dane? Não. Eu tenho a liberdade de ser poeta e de poder praticar a praxis. A praxis transforma o meu ideal de igualdade para todos. Não está bom o que está acontecendo no mundo em que vivemos? Abstraiam, viajem, devaneiem, goze a vida para você mesmo. Ninguém pode tirar de você a vontade de ser e fazer diferente. Depois, volta para a realidade e ajude da forma que você puder aos outros. Aproxime-se. Epicuro, a utilidade social. Eu gosto muito do utilitarismo, vocês sabem disso, mas enfim, depois o Hume vai pegar isso aqui, o Hume, o Bentham, o Stuart Mill, os utilitaristas ingleses, mas o Epicuro diz o direito só... Não, o que eu peguei daqui foi o seguinte, a lei só é importante se tiver uma utilidade social. Não é o justo particular. Ainda que as pessoas tenham o direito de se interpartes, contratarem entre si, mas a lei só tem sentido se houver uma utilidade social. Exemplo, Constituição de 88, propriedade privada. Propriedade privada tem que atender a... tem que ter função social. Não sei se vocês percebem o que eu estou tentando mostrar. Eu estou tentando mostrar a responsabilidade do cuidado de si, de se cuidar e de levar consigo um peso de querer ser, de querer fazer. Perdoem, eu esqueci o meu primeiro exemplo. Em Atenas, depois que Drácon dividiu o que era, voltando um pouquinho, Drácon, depois que dividiu o que era crime com intenção e sem intenção, todos os crimes não intencionais, crimes, quer dizer, homicídios não intencionais, todos os homicídios não intencionais eram resolvidos entre as famílias. Veja que até o homicídio não precisava de lei pública, de lei do soberano. Só muito mais à frente é que a ideia de que problemas, inclusive de alguma gravidade, como o homicídio entre partes, afetam a todos. Esse é que é o jogo perverso. Então, de repente, nós somos todos uns. Mas, de repente, tem um homicídio e não somos mais todos uns. São todos uma mesma coisa que querem a morte do cara que fez o homicídio, mesmo que fosse involuntário. Manipulam. Nunca ninguém me perguntou o que é que eu acho disso. Tenho 50 anos de idade, não lembro, nunca ninguém tem me perguntado o que é que eu acho sobre formas de homicídio e de punição do homicídio. Só que chamasse a atenção. Olha como é que era a filosofia. Olha, vou falar desde o início. Olha. Autocomposição existia. Inclusive para o homicídio, não esqueça. Existia no período que o Foucault estuda autocomposição para o homicídio. Aristóteles diz que só se deve escrever leis
relacionadas às coisas públicas, exatamente para que ninguém fizesse contratos que pudesse subverter o interesse coletivo. O Epicuro diz, faça a lei, mas veja a utilidade social da lei. Tem utilitarismo? Tem. Mas é utilitarismo coletivo. Cícero diz, o mestre que mostra a racionalidade e a pertinência do justo. O Cícero divide, fala diferente. O justo, o Cícero diz que todos os homens têm inclinação para a justiça. Naturalmente. Eu não poderia falar diferente porque ele é estoico. Dizer que o homem não tivesse inclinação para a justiça seria dizer que a natureza não é justa. O fundamento de todas o paganismo, de todas as opções ainda hoje existentes, de cultuação aos deuses, às entidades da natureza. O cristianismo acabou dizendo que só existia um Deus. Então você tem o homem no Cícero. O homem é naturalmente voltado para a justiça, mas esta justiça não se apresenta aos homens de forma imediata. Lembrei do Marx. Se a natureza fosse compreensível imediatamente, não era necessária a ciência. Precisamos da racionalidade, do Cícero. Mas precisamos, além da racionalidade, do mestre que mostra o caminho da racionalidade. Eu não sei se eu consegui, mas eu vi aqui nesse... Vocês veem que eu li o Petrônio. Se vocês forem ler esses autores, naquele texto sobre a hermenêutica do sujeito, um texto pequeno, o Foucault fala, eu acho que ele fala de uns 10 autores desta época. Então, se vocês falei na primeira aula, né, estou falando de novo, acho que na primeira aula. Se vocês forem ver o Marco Aurélio, que foi imperador, tem um conjunto de aforismos maravilhosos sobre essa coisa, como a natureza estava tão perto ainda do romano, apesar de Roma ser aquele império beligerante. Marco Aurélio, tem mais? Os autores daquela época, pois é, agora não vem, né? Só de sacanagem. Plutarco, Sêneca, Petrônio. Se vocês forem ler essas obras daquela época, o Foucault diz, é sempre o mestre. E às vezes nem o mestre tem enquanto pessoa. A filosofia encarna dentro do indivíduo e o indivíduo faz o papel daquele que volta para dentro da caverna para dizer aos outros. O que os outros vão fazer é problema deles. Então, o tempo todo existe a filosofia como pedagogia. Uma pedagogia que nós não sabemos ressuscitar. Não sei, às vezes a gente faz um esforço para ressuscitar, mas é extremamente difícil. Se eu falar homicídio e não falar crime, eu já crio suscetibilidades. Né? Aconteceu na aula do segundo B à noite, essa semana, claro que eu fiz propósito, fiz a provocação, eu contei o caso do Misael e tal, não sei o quê, só toquei no assunto. Eu nem sei exatamente o que eu estava falando ali. Aí já começaram a discutir o mérito da questão, imediatamente. Aí eu falei, pessoal, calma. Vocês entenderam o meu exemplo? Ah, entendemos, legal. A argumentação e a discussão no dia da prova. Vocês vão ter todas as oportunidades para poderem argumentar. A questão é, sabe o que é? É uma pedagogia. O pessoal começa a discutir, argumentar e não sabe nada ainda, mas já está.
querendo falar. Por quê? Porque estamos todos impregnados de verdades. Agora, como é que alguém pode ter uma verdade se não teve o mestre para ensinar o caminho e dar várias opções? Que verdade é essa? Ou ele nasceu com ela, ou alguém a botou dentro da cabeça. Calma. E o que adianta também entrar na discussão sobre o mérito, às vezes, de certas coisas? Sabe por quê? Porque disfarça. Não é culpado, é inocente, é culpado, é inocente, é 20, é pouco, é muito, é pouco, é muito. E ficamos nessa discussão e o Estado está batendo palmas e agradecendo, obviamente. Porque enquanto estivermos nessa superficialidade, ele continua fazendo um showzinho público desse negócio. Meu pai agradece, coitado, porque ele fica o dia inteiro na frente da televisão, ele adora essas coisas. E eu também agradeço, porque eu chego em casa e tenho o repertório todo das notícias, das 10 da manhã até a meia-noite. Maravilhoso. Eu acho que tinha autocomposição. Agora eu vou falar para vocês como exemplo Santo Tomás de Aquino. No Santo Tomás de Aquino, só peguei esse cara para vocês verem a diferença que o Foucault fala. Como é que fica Santo Tomás de Aquino? Assim, ó. Existe o direito natural dos homens e existe o direito do soberano. Santo Tomás de Aquino, baseado no Aristóteles, para o direito do soberano ter legitimidade, ele tem que ter aqueles princípios que são, né, basicamente os mesmos que nós temos até hoje. Eficácia, como é que é? Me ajuda que vocês são melhores do que eu tenho. Como é que é os princípios da segurança jurídica lá? Uma lei para ter legitimidade? Validade, validade, eficácia. Não, tem mais. Pois é, ele fala mais coisas. Receptividade, tem lá. Taxatividade, etc. Aquela coisa lá que depois o Beccaria vai ressuscitar. O Santo Tomás de Aquino já falava isso. Vocês vão ver. Está lá no livro azul. Aliás, você edita isso. Abre parênteses. Isso que eu falei aqui já foi a aula de vocês na próxima quarta-feira. O Epicuro e o Cícero. Não é isso? Tem o direito natural e tem o direito posto pelo soberano. Está certo que para o direito posto ele tem lá umas características. Então, São Tomás daqui está dizendo, olha, o cara é rei porque a igreja quer também, mas ele não pode ditar uma lei de qualquer forma. Então ele lembra do povo. Ele lembra que tem que ter um respaldo de cidadania, como tinha no Aristóteles. Tudo bem. Só que depois, lá nos capítulos finais, ele fala o seguinte, pergunta ele, por que o direito natural, assim como o direito posto, tem legitimidade e pode exercer-se sobre as pessoas? Porque tem aqueles princípios? Não. Esses princípios são princípios da validade e da segurança da lei. Mas o que dá? Porque quem faz aqueles princípios são os homens. E o direito natural que não tem esses princípios é dado pela natureza? Porque no começo não diz que é dado por Deus. O que é que faz? A resposta no final, porque é que tanto os direitos naturais como os direitos dos homens são legítimos? Porque os homens têm Deus dentro de si. O que é que eu tentei mostrar aqui? A diferença do discurso. Enquanto que nos outros autores que eu chamei a atenção, o discurso é, vou repetir, interpartes na autocomposição, até para o homicídio. A ideia que as pessoas, como Aristóteles diz, podem se contratar entre si, mas que se faz leis para o direito público que se deve prevalecer. A ideia da utilidade social, ou da função social da lei que está no incluída. A própria ideia da educação que tem que ser necessária por trás da justiça, se vocês quiserem a ideia de ética por trás da justiça, tudo está centralizado no homem, no cuidado de si. Quando Santo Tomás de Aquino fala que tudo isso só é possível porque Deus está dentro de nós, ele deslocou para Deus e não mais para o homem.
Este ir para Deus é o conhecer-te a ti, para fazer uma renúncia posterior, chegando à conclusão de que isto é absolutamente verdade, porque sem Deus nada disto seria possível. Como é que você assume uma responsabilidade se você tem outro dentro que Isso, possa assumir? esvaziamento da responsabilidade. É isso que eu falo aqui no livro. Eu falo aqui no livro assim, eu até coloquei, acho que está na página... isso, está na página 101. O Estado moderno não é mais do que a continuação, por outras formas, da renúncia e do esvaziamento da cidadania que começou na Idade Média, com a Igreja. Se não estiver errado... Por outro lado, pensando, o cristianismo foi cristão. Isso. Segundo parágrafo. Né? Isso. Por outro lado, pensando politicamente nessas relações de dominação e sujeição, a centralidade desse questionamento e a centralidade no plano da execução das práticas de sobrevivência fortalece o autoritarismo de uma ética cuja filosofia não é mais responsabilidade do filó-cidadão, do cidadão governante, mas só do governo. O cristianismo foi o precursor do Estado. Lá, em nome de Deus. Aqui, em nome do Estado. E aí, para terminar, tudo bem? Para terminar, tenho que fazer mais uma vez a minha homenagem a este cristão que teve a coragem de tirar todos os padres da cama dele quando acharam que estavam morrendo, quando foram dar a extrema unção, depois de dias que não se mexia, soergueu-se na cama e disse: fora todo mundo, Deus não precisa de intérpretes. Este indivíduo transformou a responsabilidade de cuidar de si na coragem de ter uma personalidade capaz de afrontar os mecanismos, sejam religiosos, e depois adaptando ao mundo do Estado, sejam políticos. Kierkegaard disse, não disse, estou dizendo, Kierkegaard quis dizer, mostrar, foi mesmo na responsabilidade, o peso do coletivo sobre os indivíduos é enorme. A personalidade ética começa consigo mesmo, os seus deveres, as suas responsabilidades para consigo. Ou seja, o que eu faço ou deixo de fazer não é alvo de análise de terceiros, mas é alvo da pior análise que pode ser feita, da minha consciência comigo mesmo. Porque nos antigos, a questão que vocês viram ainda é a coletividade. O Epicuro mais individualista, mas o Aristóteles, por exemplo, ele quer fazer uma comunhão de problemas entre classes, entre grupos políticos em Atenas. Até que acho que ele conseguiu. Está certo que perdeu a guerra, mas conseguiu. Quer dizer, acabaram perdendo aquela coisa, mas isso também não dá para resistir eternamente. Né? Pega o Aristóteles, talvez, então, como parâmetro. Aristóteles está preocupado em levar uma responsabilidade coletiva. O foco, o objetivo ainda é a coletividade. O Kierkegaard, ele rompe de vez com essa questão. Ele está dizendo o seguinte: devo cuidar, o justo particular, antes de tudo, é o justo particular de mim ou comigo. Ou de comigo. Ou seja, eu com ele. Por isso que ele diz aos padres: saem daqui. Se Deus vai ou não vai me levar, isso é problema meu com Ele. Ele não precisa de vocês.
E se chegou alguma coisa, e se for ele que realmente está querendo alguma coisa, vocês não vão evitar nada, nem vão considerar nada. Fica aqui feito urubu, tá certo? Querendo comer a carniça porque ainda não fui embora. E eu não quero nem saber o que vocês vão falar, o que vocês vão pensar, o que vocês vão dizer. O meu problema é comigo, com a minha consciência. Obviamente que como religioso e como padre, ele está conversando com quem ele acredita que deve conversar o tempo todo. Mas o problema é que ele não deixa ninguém interferir nesta conversa. Em termos cosmológicos, isso significa o seguinte: ele está conversando com o cosmos. Ele está conversando com o fluxo da vida dele, com o devir da vida dele. Na verdade, ele está fazendo um balanço da vida dele e está se perguntando: é agora, não é agora, estou bem, estou mal, não estou me sentindo fisicamente bem, mas e aí, o que é que a gente faz, para onde é que eu vou? Se for a morte também, que seja a morte, quer dizer, essa morte aqui, imagino eu, para religioso até que ainda tem alguma coisa legal. Mas tenho certeza que esse cara nunca estava falando assim: Deus, chegou a minha vez, me leva para junto de ti. Que agarrado jamais poderia fazer isso. Não tenho para junto de ti. Eu sou, eu serei, eu estou em todos os lugares. Nós somos todos uma única coisa. E por sermos todos uma única coisa, eu tenho que olhar no espelho e conversar comigo. Não tem ninguém para conversar. Eu tenho que cuidar de mim. Não é porque os outros gostam, não gostam, porque a coletividade vai achar legal ou não vai achar legal. Isso não quer dizer que você vai se isolar. Então, você não vai se isolar, do mesmo jeito que você cria amigos, você vai criar inimigos. Os inimigos você tem que se proteger. Se não se proteger dos inimigos, você não consegue ajudar os amigos. No fundo, não é pela pessoa, sabe? Porque às vezes não faz nenhuma diferença. O problema é que o filósofo não consegue sem ter os amigos. Então ele precisa voltar para ajudar, ele precisa ter alguém para ajudar. Porque ele não pode cuidar dos amigos se ele não se precaver, não se proteger dos inimigos. Nietzsche. Os três momentos. O homem, o novo homem, o super-homem. O homem para além do homem e o super-homem. Olha que legal. Paganismo, o homem. Para além do homem, fugir de Deus. Super-homem, fugir do Estado. A coisa é tão fantasticamente colocada na biopolítica, vamos dizer assim, que o meu problema hoje, o problema hoje humano não é Deus. Nós já acabamos com esse problema. Por isso que eu escrevo o Anticristo. Às vezes, eu mesmo escrevi aqui, que eu vi o que estava escrito, você tem que acabar com o Cristo, com a religião, Cristo no sentido da religião, né? Como se ela tivesse uma penetração enorme em nossas vidas. Às vezes, quem me dera que fosse esse problema, porque pelo menos identificava claramente que é meu inimigo. Vocês querem saber, toda a discussão moral que envolve igrejas é fácil de ser feita. Às vezes eu tenho a impressão que plantam umas dessas na nossa existência contemporânea, para a gente desviar o nosso olhar para aquilo que sempre foi a discussão desde as sociedades primitivas. É o xamã ou é o guerreiro? Tem 5.000 anos que estamos discutindo essa mesma coisa. Não sei se é por aí, talvez seja para o Estado mesmo, né, que estão desviando isso. Agora, óbvio, quando esse troço também entra para dentro do Estado de forma dissimulada, aí você tem que brigar contra os dois. E aí é uma desgraça, né? Em que você vai contra um, você apoia o outro. É ruim, né? É difícil, eu sei que é difícil. Você vai apoiar uma lei laica, como por exemplo essa de usar embriões que iam ser jogados fora, né? Para avanço da medicina. Você fala, puta, legal, ganhamos da religião dentro do Estado. Demos força ao Estado. O rabo. O rabo do gato.
Como também não dá para fazer uma fuga disso sozinho, nós vimos aqui aos sábados à tarde. Portanto, sem querer terminar nada, porque nunca existe um terminar nem um começar, bendita a verdade no devir da vida, vocês fizeram um escape de tudo. Porque isso aqui pode ser muito mais importante para todos nós do que ficar discutindo se é religião, se não é religião, se é Estado ou não é Estado. Momentos assim são pouquíssimos, não? Parece perda de tempo, porque o cotidiano não nos deixa, não nos dá liberdade, não nos dá possibilidade, não existe como fazer. Acho que é isso. E assim, ó, o super-homem, lembre-se, o super-homem é super em relação ao Estado. Ele, em relação a Deus, ele só precisou ser para além dele. Por que é para além dele? Porque está totalmente impregnado por essa moral, que era aquela moral de Deus, né? Aquela moral cristã, aquela moral dos valores. Por isso que ele fala humano demasiado humano, para além do bem e da moral. O que eu estou falando é, vamos fugir desses negócios aí. Agora chega uma hora que ele cai nos braços do Estado. Né? Ah, que legal, né? O ratão lá. Ah, legal. Fica só o rabinho aqui de fora mexendo. Né? Mas tem o rabinho mexendo. Sempre tem o rabinho mexendo. Ainda há esperança. Mas cuidado, né? Porque numa aula eu fiquei tão com esperança que eu fiz assim. Eu falei, ó, querem ver? Querem ver? Aí o cara no fundo fez assim. Eu devia ter sido todo engolido, porque assim eu não abanava nada. O que não dá para suportar nas pessoas é que ainda pelo menos tem um rabinho se mexendo. Porque elas já foram totalmente engolidas. Até o rabinho, só o rabinho, só o totozinho do você vai editar essa porra, né? Só o totinho do cozinho, certo? Agora eu vou editar. Quanto? É isso, pessoal, por hoje. É mais nada a dizer também depois disso. Eu fiz uma história de hora, mas não ter tempo para reunir assim, é uma própria posição de Estado. Ela não te dá permissão de você É melhor, né? Porque ele te dá o trabalho, te dá vibrações, Isso. Como é que você sobra no tempo? Você está com o totozinho e fala. Espero que não seja nossa. Tá um totozinho, né? Tá um totozinho. Mas pelo menos tem um totozinho. Eles não sabiam porque que até agora o universo estava se expandindo, lembra que eu falei? Ele está se expandindo. E ninguém consegue entender o que é a massa negra do universo, como sabe. Mas o Hawking provou, está aí no livro. Eu gosto dessa palavra. Stephen Hawking provou que tinha que ter escape do buraco negro. E que eles devem ser milhões no universo. Você imagina o tamanho, se você quiser medir. Tem tanta massa negra em volta que nós não conseguimos identificar. Nem porque os nossos experimentos não chegam lá, mas como o buraco negro também não deixa escapar a luz. A gente pensa, a gente consegue saber que os fenômenos em volta, colaterais. Então tem uma estrela que, em vez de ir para cá, começou a voltar para trás. Está todo mundo indo para cá e tem uma estrela e um planeta que começa a voltar para trás. Pô, o que é esse troço? Isso aqui está na contramão. É quem? É uma sacadura, gente. É a sacadura? Física quântica. É complicado. Quântica. Próxima aula vocês vão falar, vocês vão apresentar cada uma folhinha, tá? Vou dar nota. Se eu não falar isso para vocês, vocês não vão fazer. Três palavras.